Olá, alunos da Jacob Ferreira, tudo bem? Eu sou o professor Aurélio, professor de ciências de vocês do nono ano, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da astronomia, tá? Claro que esse vídeo aqui ele é um recorte, né? Ou seja, ele é apenas um pedaço da história e de tudo que aconteceu durante a história da astronomia, e que sempre há mais informações a acrescentar, né? Mais cientistas, mais pensadores. E aqui é só alguns que eu selecionei para mostrar a vocês dentro de uma linha, né, temporal sobre o desenvolvimento dessa área, tudo bem? E claro que a gente começa pelas primeiras populações humanas, né? Porque o homem ele sempre foi curioso, sempre pensou do porquê que ele existia, de porquê que existe o universo, como é que ele funciona, onde ele vive, né? O que é que tem ao redor dele e tudo mais. E para isso, ele começou a observar alguns eventos celestes, né? Alguns fenômenos. E é, por esses eventos celestes, por esses fenômenos, ele começou a associar a eventos do cotidiano e também a forças sobrenaturais, ao divino e a tudo mais, né? Então, isso aqui está representado em muitas religiões, tá? Nos maias, em religiões asiáticas, egípcias e em todas as outras, certo? Então, o céu, né? O cósmico, ele sempre teve muito associado à religião, ao sobrenatural e ao que a gente não compreende. E para que a gente passasse a compreender isso, a gente começou a pesquisar, a gente começou a aprimorar, a criar ferramentas que são algumas das quais a gente tem hoje, né? Que foi aprimorado ao longo de muito tempo, certo? Então, algumas algumas dessas populações, né? Elas criaram, por exemplo, as constelações, certo? Que são o grupo de estrelas, né? Basicamente. Então, algumas das mais conhecidas são essas aqui que estão representadas, que é o Capricórnio, o Aquário, Câncer, Leão, Peixes, que são os signos, né, que a gente conhece. Geralmente são associados ao comportamento humano e a tudo mais. Mas, para além disso, essas constelações elas também tinham um significado muito importante para as populações antigas com relação a informar essas pessoas a estação do ano, em que parte do ano elas estavam, né? O que poderia acontecer, qual era a probabilidade de ter uma chuva, de ter uma seca, qual seria o período de plantio, para onde elas estavam indo, posicionamento, geoposicionamento, né, para eles. Então, as constelações, elas são ainda hoje, mas já foram muito mais importantes para as pessoas, para a localização, né, e para o direcionamento, certo? Então, aqui a gente tem uma representação das constelações, inclusive de povos indígenas, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês um vídeo, né? Que fala um pouquinho sobre as constelações na interpretação dos povos indígenas, né? Que também possuem o seu significado, que também possuem o seu período do ano e tudo mais, certo? Então, eu vou deixar o vídeo aqui que ele é bem interessante e vocês dão uma olhada lá depois. Inclusive, nesse vídeo aqui vão ter várias sugestões, né? E eu vou deixar essas sugestões na descrição desse vídeo, tudo bem? E aí vocês vão lá, abrem, né? De acordo com o que a gente... Depois, né? Claro, do final desse vídeo. E depois vocês vão lá, conferem as sugestões, que tem muita coisa legal para ver, tá? E claro, a gente também pode fazer outras interpretações, né? Das constelações. Aqui a gente tem uma mais moderna, né? Do Bolt, do Corredor, da Serena, que é da, da, da mulher que joga tênis, né? Da Malala e etc. E, bem, a gente aqui, quando a gente começou lá a observar o céu, né, noturno, quando a gente passou a querer interpretar, a querer identificar padrões no céu noturno, o que é que foi notado primeiramente? Primeiramente, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? Porque é a forma mais básica de pensamento. Porque imagine, você tem a pessoa que está em um planeta em que ela está observando do planeta para fora.
E quando a gente observa o céu noturno sem nenhum instrumento, a gente pensa que todas as estrelas, que o Sol, que a Lua, tudo está se movendo em relação a você. Então esse é o pensamento mais básico, né, mais rudimentar, que foi justamente os primeiros pensadores pensaram dessa forma, né, que a Terra estava no centro do universo e de que tudo girava em torno dela, certo? Esse foi o primeiro modelo, tudo bem? Que é o que a gente chama de geocentrismo, né? Então, mesmo na antiguidade, né, que a gente começa geralmente falando com os gregos antigos, porque é o berço do conhecimento, né, ocidental, certo? Existiam várias ideias diferentes, né? Eles não concordavam entre si. Cada filósofo, cada pensador tinha a sua própria ideia de como é que o universo funcionava e de como é que os astros se comportavam, certo? Então, por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que a Terra era um disco plano preenchido por água, tá? E Pitágoras, ele acreditava que a Terra apresentava uma forma esférica, tudo bem? Então vejam, esses pensadores da Grécia Antiga são lá pensadores de antes de Cristo, né? Muitos e muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, certo? Então, por exemplo, Aristóteles, ele verificou, né, durante um eclipse, que a Lua perdia a sua iluminação, ou seja, era o Sol que iluminava a Lua. Mesmo sem equipamento, mesmo sem uma ferramenta muito elaborada, ele já conseguia fazer essa afirmação, certo? Então, tinham muitos pensadores nessa época e foi onde surgiu as primeiras das mais importantes ideias que a gente vê até hoje, tá? Então aqui a gente tem a representação, né, de Tales, de Pitágoras e do próprio Aristóteles. Então a visão de Aristóteles, né, assim como vários pensadores da sua época, era ela qualitativa, né? Ou seja, eles não tinham ferramentas para poder descrever em números, né, com precisão aquilo que eles estavam vendo, mas eles de qualquer forma faziam as suas observações, né, e tinham as suas ideias sobre aquilo, tudo bem? Claro que durante esse período essas observações elas puderam ser testadas, né, ao longo de vários períodos. Algumas se confirmaram, né, e algumas não. Como, por exemplo, o éter, né, que o Aristóteles acreditava. Ele acreditava que todos os corpos celestes eram feitos de éter, que seria uma substância divina, né, em que as estrelas, os outros planetas, eles eram formados de éter. Mas a gente atualmente sabe que não é assim, tá? Mas que a gente só sabe que não é assim atualmente porque a gente teve o desenrolar da história, né, o desenvolvimento de várias ideias e o confrontamento por outros cientistas, outros pensadores que foram lá e discordaram e provaram que não é assim. Falando um pouquinho mais sobre mais dois pensadores aqui, a gente vê o Aristarco, né, que foi o primeiro filósofo a propor que a Terra se movia em torno do Sol, e também ele mediu, né, a distância entre a Terra e o Sol, a Terra e a Lua, e também mediu o tamanho, né, qual seria o tamanho da Terra, qual seria o tamanho da Lua e qual seria o tamanho do Sol. Claro que nesse momento aqui ele não conseguiu fazer de forma precisa, né, porque ele não tinha ferramenta para fazer isso. Só que ele fez isso com base lógica, o que era uma coisa absurda para o período onde ele estava tentando fazer essas observações, certo? E Eratóstenes, né, ele calculou com boa precisão o diâmetro da Terra, que também também foi um filósofo da Grécia Antiga. E aqui a gente tem um vídeo, né, onde Carl Sagan ele vai explicar como o Eratóstenes fez isso antes de Cristo, né? Com poucas ferramentas e com uma boa lógica, né? Então, durante um belo de um período, durante a história da humanidade, foi levado em conta esse modelo geocêntrico, né? E o ápice desse modelo ele aconteceu com Cláudio Ptolomeu, que ele criou um modelo geocentrista, né? Que foi levado até o renascimento da ciência, certo? As pessoas acreditavam que a Terra estava no centro do universo e que os planetas e os astros circundavam a Terra, né? Só que mesmo dentro desse modelo que era bem elaborado,
ele não conseguia descrever o movimento de alguns planetas, por exemplo, o comportamento de por que é que algumas coisas aconteciam. Ele não tinha como explicar, porque não é assim que as coisas realmente acontecem, né? Que é uma coisa que a gente tem afirmado com mais precisão agora que a gente já tem outras ferramentas para analisar o cenário, certo? Então, a, 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 a Terra é mesmo o centro do universo. Então, em 1608, o Galileu ele discordou disso, né? Galileu, intelectual de sua época, ele pegou o telescópio e utilizou para observar os astros, né? Aprimorou essa ferramenta e colocou o telescópio para olhar para o céu, para ser voltado para o céu. Porque antes a luneta ela só era utilizada para ver a Terra, né? Para ver um pouco mais além. Só que o Galileu ele utilizou para observar o espaço, certo? E aí ele passou ele verificou, né, que a ideia da Terra ser o centro do universo era incongruente, não tinha como ser aquilo, porque existia muita coisa para além da Terra, né? O universo era grande demais e de que o movimento que era realizado, na verdade, era em torno do Sol, inclusive com outros planetas. Ele, inclusive, o Galileu, né? Ele descobriu algumas luas que circundavam outros planetas. Então, foi uma descoberta gigante para a época, né? Mas que houve uma negação naquele momento pelas outras pessoas. As outras pessoas elas não aceitavam esse modelo e acreditavam, preferiram continuar acreditando no geocentrismo, tá? Então Galileu, para evitar, né, a perseguição, ele durante um momento teve que abrir mão, né, de sua descoberta, mas que só depois foi creditado novamente a ele, né, o que ele tinha já afirmado há muito tempo atrás, né? Então, o Nicolau Copérnico, ele foi um matemático, né, que ele conseguiu predizer, né, a órbita de vários planetas de acordo com modelos matemáticos. Então, o que a gente vê aqui é a ciência passando daquele momento do qualitativo, né, para o quantitativo agora. Então, começou-se agora a utilizar modelos matemáticos para poder fazer previsões, né? E foi isso que o Nicolau Copérnico fez com as órbitas dos planetas. Então, ele conseguia descrever e predizer, né, com certa precisão, quando é que um planeta ia passar por um certo local. Só que, mesmo dentro do modelo matemático de Copérnico, ainda tinha algumas incongruências, né? Tinha algumas coisinhas que não estavam encaixando bem. E aí foi que surgiu o Brahe e o Kepler, né? Que acrescentaram a ideia da elipse dentro desse modelo, né? Que a elipse aqui está representada nessa figurinha, né, gente? Que antes ele acreditava que os planetas eles realizavam voltas perfeitas, né? Eram círculos perfeitos. Só que Kepler, em específico, ele notou que os planetas eles realizavam um movimento mais parecido com elipse, né? Então, o objeto do centro ele estava mais para um lado do que para o outro, né? Então não era um círculozinho perfeito. E só essa diferença, só essa observação dava uma grande diferença, né? Era um baita de uma descoberta para poder conseguir prever, né, com mais precisão o movimento dos astros, certo? Além da relação entre período e raio do orbital dos planetas, que foi mais um acréscimo, né? Que eles começaram a descrever o raio de um planeta e qual era a volta que eles faziam em torno do Sol, né? Então eles começaram a descrever os planetas do nosso sistema solar e a descrever as suas órbitas, de fato, né? Então aqui a gente tem uma estátua, né, do professor e do Kepler, o aluno, que fizeram essas grandes descobertas, né? Falando um pouquinho aqui agora sobre a gravitação universal, né? Porque aqui a gente tem a imagem famosa, né, da maçã que caiu sobre a cabeça de Isaac Newton e que a partir desse evento tão simples, né, mais claro que ele era um grande estudioso, né, ele era um cara intelectual de sua época, ele elaborou a partir desse evento aí a lei da gravitação universal, né? Porque ele percebeu, ele começou a se perguntar, ora, mas por que essa maçã cai, né? Por que ela vem em direção
a minha cabeça, a Terra, não é isso? Então, ele acabou descrevendo que existia uma força, né, que atraía as coisas que possuíam matéria, né? E que essa é a descrição da gravidade, segundo o Isaac Newton, né? Então, ele conseguiu dessa forma aí descrever por que é que os planetas giravam em torno do Sol, certo? Por que é que o Sol ele está lá no centro do sistema solar e os planetas ficam em sua volta? Ora, porque se existe uma gravidade, né, se existe uma força de atração, os planetas eles vão ser mantidos ali nessa órbita, né? O Sol vai ficar atraindo esses planetas. Então, o Newton ele foi o cara que teve essa ideia de descrever a gravidade, certo? Só que, né, essa teoria da gravidade ela conseguia explicar as coisas até um certo ponto. A ideia da matéria e do tempo ainda era uma coisa que estava separada, né? O tempo, o espaço era uma coisa, o tempo era outra. Só que o Einstein ele teve uma ideia diferente, né? Porque ele sabia que o espaço e o tempo tinham uma relação, mas ninguém conseguia descrever naquele momento qual era essa relação. E ele acabou criando a teoria da relatividade geral de Einstein, tá? Que acreditava que a massa, né, a matéria, ela distorce o tecido do espaço-tempo, tá? Que é como está representado na imagem aqui, né? Então, o Sol ele possui, dentro da teoria de Einstein, uma massa tão grande que ele distorce o espaço-tempo dentro daquele local e os outros corpos que estiverem circulando ali ao redor vão sofrer interferência dessa força, né? Dessa distorção nessa malha, certo? Essa teoria, né, que ele apresentou em 1915, ele não é uma força, tá? Para ele não é uma força que atrai a Terra, por exemplo, atrai a Lua, né? Através de uma força, mas sim a distorção que a massa da Terra causa no tecido do espaço-tempo faz com que a Lua permaneça na órbita, né, do nosso planeta. Então, não seria exatamente uma força, mas sim uma consequência, né, dessa distorção. Tá? Então, para explicar um pouquinho melhor, né, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha aqui nesse vídeo do Kernel Desenho, né, que ele fala um pouquinho sobre essa história, né, do Isaac Newton e do Einstein, e de o que é a gravidade e por que ela é dessa forma, tá? Para que dê uma explicadinha melhor. Através de desenho eu acho que fica mais fácil de compreender o que é essa malha do espaço-tempo e de por que não é uma força, de por que é uma consequência. Tudo bem? E aqui eu tenho outra sugestão, né? Que é Somos Todos Ciência. E nesse aqui a gente vai ver como é que o Einstein ele comprovou a ideia dele, né? Dessa distorção do espaço-tempo. E a gente pensa que essas coisas estão muito longe da gente, né? Que isso tudo está muito distante, sempre é europeu, né? Mas só que isso aqui foi realizado em Sobral, no Ceará, que é aqui próximo, né? Aqui no Nordeste. E esse aqui é um evento muito, muito, muito legal de a gente verificar, tá? Então assistam esse vídeo aqui também, que também vou deixar na descrição, tá? E esse é o fim da história, né? Lá a gente termina com Isaac Newton, com a gravidade. E é claro que não, né, gente? Tipo, a exploração do espaço continua, as ideias das novas teorias físicas, elas continuam, né? E a gente cada vez mais vai descobrindo mais coisa, vai aprimorando o conhecimento e vai tendo novas ideias, né? Algumas continuam, algumas são mais difíceis de serem derrubadas, outras não, outras ainda estão em grande discussão. Então é uma coisa que a gente sempre volta ou outra está fazendo, né? E o que é também que a gente acaba movendo, né? Muitas das coisas que a gente tem na sociedade. Surgimento da internet, desenvolvimento de novas tecnologias e tudo mais. Tem muita coisa legal nessa área, tá? Então, por esse vídeo é isso e a gente continua se falando no grupo, tá? Eu vou preparar um segundo vídeo sobre esse tema, né? Não especificamente sobre história, mas explorando o sistema solar e que também vai ser bem legal, tá, gente? Então, converso com vocês mais lá no grupo
E qualquer dúvida, conversa comigo no WhatsApp para que a gente possa tirar as dúvidas. Então, até mais, gente.